Você que vai me dizer como é que foi o lançamento da candidatura dele. Olha, eu acho assim, depois do que nós falamos aqui, do que eu falei aqui de Flávio Bolsonaro e Caiado, a gente vai falar de uma coisa, que eu estou falando de política. E aí seremos certamente, por uma parte, das pessoas que querem acreditar nisso, que estamos aqui defendendo Lula, etc. Mas, politicamente falando, em termos de estratégia de campanha, competência, elaboração da campanha, o discurso, o evento, o ato, os conteúdos são politicamente competentes. Tem um rumo e tem Coerente, né? uma estrutura, politicamente falando. Você pega a campanha do Flávio, uma coisa que você não sabe o que, é que vai ser amanhã. Você pega do Caiado, está ali no repeteco da segurança pública. Embora eu ache que o Caiado, inclusive com a presença do Kassab na chapa, tem todas as condições de preparar um programa econômico, etc. Certamente, se tivesse chances, ou se vier a ter, o fará. Mas nesse momento, em termos de estruturação de campanha, você percebe assim, a campanha do Lula foi pensada. Pode dizer, esse caminho que ele tomou está errado, esse caminho aí não coube, mas está pensado e está feito. Você veja que ele lançou a campanha dele na antiga Vila Euclides, que hoje chama-se Estádio 1º de Maio, né? Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Por que ele fez isso? Porque, em contraponto à candidatura do seu principal concorrente nas pesquisas, que é o Flávio Bolsonaro, ele quer mostrar uma biografia política. Em contraponto a alguém que não tem nenhuma biografia política. E nenhuma experiência, nenhuma vivência nesse campo. E que faz uma péssima campanha. Cheia de contradições, como essas que nós falamos, de combater a milícia e ao mesmo tempo homenagear a milícia. Talvez por isso o Kassab tenha dito, como outros estão dizendo, que não há a menor chance do Flávio ganhar essa disputa. Porque as contradições, quando começarem a ser exibidas, vai ser difícil para ele. Então Lula escolhe esse local. Dá esse mote, onde tudo começou. Ele está dando um sentido de continuidade. Aquilo. E o que é aquilo? É o comprometimento com as causas populares e daqueles de baixa renda, menos favorecidos. No final dos anos 70, ali, o ABC foi palco das principais greves daquela época, no final dos anos 70. E o que nós vivíamos naquela época? Ainda plena ditadura militar. Havia em curso a tal da abertura lenta, segura e gradual, mas como dizia o mote dela, ela era lenta, gradual, mas não era segura. Ainda havia incertezas nos quartéis. Ainda houve, dentro do governo Figueiredo, que já foi depois da abertura do Geisel, ainda houve, no governo Geisel houve a prisão do ministro da Guerra, o Silvio Frota, que tentou dar o golpe, que representava os chamados porões dos quartéis, porões da ditadura, e que esses porões da ditadura que colocaram uma bomba no Rio Centro e várias outras nas bancas de jornais da cidade, mandaram uma bomba para a OAB, explodiram a secretária da OAB, dona Lida Monteiro. A reação foi brutal. E já no governo Figueiredo. E o Lula fez essa greve aí nessa época, no final dos anos 70 ainda. Governo militar, ditadura. Não é? Então ele está lembrando isso, dando um significado histórico a isso. Foi quando ele despontou como principal liderança sindical do país, que mais tarde viria a ser uma das maiores lideranças políticas, e hoje seguramente a maior. Então ele coloca ali a memória despertada, as origens, a identidade operária, o resgate da sua imagem como o peão e líder da base do movimento trabalhista. Traz a luta coletiva como bandeira. Olha o que eu falei há pouco tempo sobre o individualismo, que é pregado pelo bolsonarismo.
A conexão que ele estabelece, né, entre o passado das mobilizações de 79 no ABC Paulista e a base de sustentação política dele até hoje, ampliado um pouco, né? Tenta, com isso, estabelecer uma espécie de diálogo geracional, ou seja, trazer para a nova geração essa origem que ela desconhece, né? Traz a figura da mãe Dona Lindu e da Dona Marisa Letícia, que foi sua mulher que faleceu, né? Isso tudo é para galvanizar, já nesses últimos dois casos, galvanizar a militância petista, né? Ele também vai fazer um outro discurso que não tem esse tom, falando sobre a soberania, sobre os Estados Unidos, ligando atitudes externas hostis aos Bolsonaros, né? Vai falar do futuro, Geraldo Alckmin vai falar, né? Nesse processo, né? E já na abertura do discurso dele, ele fala do enfrentamento ao crime organizado e a defesa da soberania, como centro de sua plataforma política para 2026. Lula falou mais ou menos uns 35 minutos.